Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, que Deus abençoe a cada um de vocês de forma abundante e poderosa. Eu sou o pastor Ademir Pereira, pastor e coordenador da Escola de Teologia João Ribe Palharim. Estou aqui mais uma vez trazendo para você mais uma aula do nível Master de Teologia. A aula de hoje é a aula de número 50. Estamos estudando a disciplina de Atos dos Apóstolos. Hoje vai ser a parte 3 desse estudo que estamos fazendo. Eu tenho certeza que você que já acompanhou as duas primeiras aulas a respeito do livro de Atos está aprendendo bastante. E quero que você entre comigo de cabeça nesta aula de hoje, onde nós vamos falar sobre os apóstolos. Vamos abordar principalmente a questão dos apóstolos Pedro e Paulo e a desenvoltura ministerial desses dois apóstolos do livro de Atos, que foram personagens principais. Até certo ponto o foco está em Pedro, depois o foco muda para Paulo e você vai perceber o quanto esses dois homens fizeram muito pelo evangelho no primeiro século. Vamos então fazer uma oração e pedir a Deus que nos ilumine para que possamos aprender e conseguir receber a revelação da palavra de Deus. Vamos orar? Pai Santo, Deus amado e todo-poderoso, eu te louvo, eu te glorifico, te exalto, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estamos aqui mais uma vez para aprender de ti, para aprender da tua palavra. Eu oro para que o teu Espírito Santo me capacite para ensinar esta pessoa. E que esta pessoa seja capacitada pelo mesmo Espírito Santo para entender, para compreender os mistérios, os segredos contidos aqui na tua santa e poderosa palavra. Abençoe a cada pessoa que me acompanha nesta aula, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Você vai precisar da Bíblia Sagrada e também da apostila. A apostila da Escola de Teologia você pode obter impressa na nossa aula, tá bom? Você pode obter a apostila impressa na nossa igreja, melhor dizendo, na nossa escola. Cada uma de nossas igrejas é uma unidade de ensino. Então você pode obter na igreja a aula impressa. Outra forma é você mandar uma mensagem via WhatsApp para esse número que aparece aí na sua tela. Você manda uma mensagem solicitando a aula do nível Master, número 50, Atos dos Apóstolos, parte 3, os Apóstolos. E aí alguém da minha equipe manda para você. Atos capítulo 1, versículo 8, para a gente começar. A palavra de Deus diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Eu quero que você pegue uma caneta e grife aqui a palavra Jerusalém, e grife também aqui, ó, confins da terra. Por quê? Porque como nós vamos falar de Pedro e de Paulo, você vai perceber que o foco de Pedro foi Jerusalém. Já o foco de Paulo foi os confins da terra daquela época. Vamos ler então na apostila. Não seria justo falar sobre esse livro sem citar as principais ferramentas usadas por Deus para fazerem essa história ter sentido: os apóstolos. Só existe o livro de Atos dos Apóstolos porque existiram os apóstolos. E os apóstolos, apesar de serem discípulos de Jesus, que foram melhorados com a descida do Espírito Santo, haja vista que antes da descida do Espírito Santo, esses discípulos pouquíssimas vezes brilharam. Pouquíssimas vezes. Na maioria das vezes, os discípulos eram apenas atores coadjuvantes, vamos dizer assim, que não brilham. Eram homens que estavam lá fazendo a obra junto com Jesus, mas sempre na retaguarda. Só que em Atos dos Apóstolos houve um fenômeno, a descida do Espírito Santo. E a descida do Espírito Santo
mudou radicalmente a vida daqueles homens. Só para citar um exemplo, aquele Pedro estabanado, que falava coisa com coisa, que muitas vezes trocava os pés pelas mãos, agia de forma impensada, agora que recebeu o Espírito Santo, se tornou um eloquente pregador, com muita sabedoria, com muita autoridade, a ponto de deixar impressionados os sábios daquela época, que diziam: como pode esse Galileu falar com tanta autoridade? Aquele Pedro que só abria a boca para arrumar confusão, agora abre a boca para pregar e 3.000 pessoas se rendem num único final de semana, num único domingo, uma única reunião. Que é isso? Então, é fundamental que a gente, quando estuda Atos dos Apóstolos, a gente reflita sobre a obra que o Espírito Santo de Deus fez na vida desses homens. Vamos ler aqui. Sabemos que Deus, através do seu Espírito e do Filho, tem o controle de todas as coisas. João 1,3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Também temos a consciência de que toda a honra e toda a glória são de quem? Do nosso Deus. No entanto, Deus, que é dono de toda a honra, Deus honra aqueles que o honram. 1 Samuel 2,30 diz: aqueles que me honram, eu honrarei, diz o Senhor. Então entenda, nós não devemos buscar a honra dos homens. A honra que os homens dão a nós, nós transferimos a Deus. Quando alguém vem para me honrar, dizendo: pastor, você é isso, você é aquilo, eu tenho que dizer: glória a Deus por isso, porque se não fosse Ele, eu não seria nada. Sem Ele, eu nada posso fazer. Então eu transfiro a honra que recebo para Deus. Agora Deus, quando olha para mim e se agrada, Ele me honra. E a honra que vem de Deus, essa aí sim a gente deve desejar. E Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Isaías 64,4 diz isso. Sem dúvidas, a ênfase maior é dada ao Espírito Santo. Porém, o próprio Espírito Santo honrou a estes apóstolos, permitindo que ficassem conhecidos por todo o mundo como verdadeiros servos do Deus vivo. Para você que não sabe o que significa apóstolos, há uma certa dúvida. Discípulos e apóstolos são as mesmas pessoas ou não? Em qual momento os discípulos deixam de ser discípulos para serem apóstolos? Imagina uma empresa. A empresa tem os funcionários e tem os estagiários. Os estagiários são aprendizes, estão aprendendo uma função. Já o funcionário contratado é aquele que já desenvolve a função com plenitude. Enquanto a palavra chama os 12 de discípulos, está deixando claro que eles estão sendo treinados, discipulados. Só que em Atos dos Apóstolos, o discipulado deles já acabou. O treinamento já acabou. Em Atos dos Apóstolos, agora é o momento deles fazerem aquilo que aprenderam. Então, em Atos, eles deixam de ser discípulos, aprendizes, estagiários do ministério de Jesus, para serem apóstolos. Mas o pastor João Ribe Palharim, no comentário que ele tem ali no livro Jesus, a Vida Completa, esse livro aqui atrás de mim, ele tem um dicionário teológico no final, e lá no dicionário teológico do livro Jesus, a Vida Completa, explica o que são apóstolos. Apóstolos é uma palavra grega que quer dizer enviados. É usada para se referir aos portadores que levam uma mensagem em nome de alguém. Os 12 apóstolos, os 12 discípulos, foram os primeiros apóstolos designados por Jesus para levar as boas novas em seu nome. Mateus capítulo 10 mostra aqui Jesus enviando os 12. Mateus 10, verso 1. E chamando os seus 12 discípulos, preste atenção, discípulos, deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos para expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Percebeu? Os mesmos que eram discípulos, a partir do momento que são enviados, se tornam
apóstolos. E aí está a lista com o nome dos 12. Paulo e Barnabé, apesar de não terem sido nomeados na mesma ocasião dos 12 primeiros, também eram mensageiros de Deus e foram igualmente chamados de apóstolos. Atos 14:14. Então, não é verdadeira a informação de que somente os 12 foram apóstolos. Não. Além dos 12, houveram outros. Atos 14:14 fala de Paulo e Barnabé. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando, etc, etc, etc. O que eu quero provar aqui é que esse versículo chama Barnabé e Paulo de apóstolos. Muito bem. Eles foram igualmente chamados de apóstolos. Todos os que são enviados a levarem a mensagem em nome de Jesus são apóstolos. Marcos capítulo 16. Vamos ver aqui. Marcos 16, 15. Olha o que a palavra diz. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O que Jesus está fazendo? Uma grande comissão, enviando muita gente de uma vez só. E todos esses que estão sendo enviados, uma vez que são enviados, são apóstolos. É claro que quando a gente usa a palavra apóstolo, nós estamos usando um termo hierárquico. A palavra apóstolo, ela ganhou um cunho hierárquico dentro da igreja. É como se fosse uma patente militar, vamos imaginar assim. Eu nunca fui militar, confesso que eu não domino bem essas patentes, mas vamos imaginar ali o coronel, o major, o capitão e etc, etc, etc. Cada um na sua patente. Aí na igreja cristã, acabou que esse nome apóstolo ganhou uma aura de patente máxima da igreja. Então quem é a maior autoridade da igreja é o apóstolo. Mas originalmente a palavra apóstolo significa enviado. Então quem for enviado em nome de Jesus para ir a algum lugar pregar o evangelho, acaba se tornando um apóstolo. Partindo desse pressuposto, eu posso dizer o seguinte: eu não sou o pastor presidente da Paz e Vida, eu não sou a autoridade máxima da Paz e Vida, não, estou bem longe disso, bem longe. Porém, olhando por esse ponto de vista, eu poderia ser um apóstolo. Por quê? Eu sou natural de São Paulo e eu nunca fiz a obra na cidade onde eu me formei pastor, aonde eu realmente fui enviado. Eu comecei ali e dali fui sendo enviado para uma cidade aqui, para outra ali, para um estado aqui, para outro acolá. Então o tempo todo eu estou sendo enviado pelo ministério para cidades grandes, cidades pequenas, capitais, interiores, sempre sendo enviado. Aquele que é enviado é apóstolo. Eu me chamo de pastor, porque essa é a nomenclatura que o ministério adota, mas outros ministérios poderiam adotar para a minha função o nome de apóstolo. Então, não é tão importante o título que te dão, e sim a obra que você faz. Mesmo sendo um pastor para o ministério, chamado de pastor pelos membros da igreja, perante Deus estou fazendo um trabalho de apóstolo, porque fui enviado para fazer um trabalho de plantar igrejas, de começar a obra ou de dar seguimento àquilo que já existe. Voltando aqui à apostila. Não se reveste esta palavra de uma aura de exclusividade ou honra exacerbada, porque não é o carteiro que deve receber a honra, mas aquele que escreveu a carta com o seu próprio sangue. Atos 20, eu gosto muito desse texto, porque o apóstolo aqui, ele não deixa espaço para soberba. E o problema da igreja cristã é isso, é a soberba de alguns.
Atos 20 e 28. Olhai, Paulo está falando aqui, gente, para os anciãos da igreja de Éfeso, para os líderes da igreja de Éfeso. E ele diz: olhai por vós, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, de quem é a igreja? De Deus. Por que que ela é de Deus? Porque foi ele quem pagou com o sangue derramado. Não foi o pastor, nem o apóstolo, nem o bispo, mas foi o Senhor. Ele é o dono da igreja. Ele me constituiu, mas a igreja é dele. Certa vez o apóstolo Pedro, enquanto andava com Jesus, antes da sua assunção aos céus, o questionou dizendo, isso está lá em Mateus 19, 27, parte B. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa, pois, teremos nós? O Senhor Jesus foi direto e claro na resposta. Em verdade vos digo, a vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-ei também vós sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo o que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Entretanto, muitos que são primeiros serão últimos, e muitos que são últimos serão primeiros. Mateus 19, do 28 ao 30. Sem dúvida, essas palavras são verdadeiras. Pedro e os outros discípulos creram de tal maneira que, em síntese, foi exatamente o que aconteceu. O que Jesus falou? Muitos últimos serão primeiros, muitos primeiros serão últimos. Olha o que aconteceu. A única coisa que faria cada um dos fiéis cristãos abandonar a sua vida cotidiana, sua família, seus bens, o lazer do seu lar, uma promessa saída da boca de um simples carpinteiro, seria reconhecer nele o chamado do próprio Deus. Vemos em Atos um desprendimento material, uma luta constante, uma visão objetiva, uma unidade de pensamentos e condutas com o foco em um ideal, por parte da iniciada igreja. Situação que não se vê e não se relata em nenhum outro lugar da história. Aquele desprendimento que a igreja cristã primitiva teve no primeiro século, nós não vemos hoje. Não vemos. A igreja cristã atual é rica em comparação à igreja cristã primitiva. Mas a igreja cristã primitiva era 1000 vezes mais desprendida, generosa, liberal no aspecto material do que a igreja atual, que tem muito mais recursos. O livro de Atos faz menção dos nomes de cerca de 95 pessoas. Entre estes, alguns discípulos e apóstolos. Porém, o seu foco é direcionado a 6 pessoas específicas. Por favor, memorize isso. Quem são os 6 personagens principais do livro de Atos? Conta no dedo. Estevão, o primeiro diácono. Filipe, que evangelizou Samaria. Tiago, Barnabé, Pedro e Paulo. Estevão, Filipe, Tiago, Barnabé, Pedro e Paulo. Sendo esses 2 últimos, Pedro e Paulo, os que tiveram mais textos relatando seus feitos. Outra característica marcante nesse escrito, tanto do ponto de vista histórico como teológico, é a citação de vários países e cidades existentes na época e muitas que ainda existem até hoje, o que mostra a originalidade da obra, já que a história e a arqueologia podem dar testemunho favorável. E mostra também uma visão geral do crescimento e das metas das lideranças que foram alcançadas em espaço de tempo relativamente curto. Tendo em vista a falta de tecnologia na época, esses líderes, sem dúvida, tinham uma forma especial de propagar o evangelho. Eu fico pensando, se eu acho difícil pregar o evangelho, eu acho difícil. Eu não acho que pregar o evangelho seja uma tarefa fácil.
Alguém pode discordar de mim e achar fácil, mas eu não acho que seja. Talvez para você é, para mim não é. Agora, eu tenho à minha disposição a internet. Eu tenho a internet. Eu posso gravar um vídeo aqui agora e postar nas minhas redes sociais e em pouco tempo muitas pessoas vão ver. Eu estou agora ministrando essa aula de teologia para você online. Para pensar, você pode estar em qualquer lugar agora me assistindo. Esse recurso não existia. Hoje a Paz e Vida tem programa na televisão, tem programas no rádio, tem aplicativo de rádio 24 horas. Isso tudo é para quê? Para pregar o Evangelho. E mesmo com todos esses recursos, não é fácil pregar. Não é fácil ganhar almas. Não é não. Aí eu fico pensando, como é que era para aqueles apóstolos? Eles não tinham internet, não tinham telefone, não tinham WhatsApp, não tinham YouTube, não tinham rádio, não tinham TV. Eles só tinham o Espírito Santo. Eles só tinham a palavra. Mas mesmo assim, revolucionaram o mundo. Será que aquilo que nós temos de mais, que é os recursos, estão nos ajudando ou nos atrapalhando? Será que tanta ferramenta assim está ajudando ou está atrapalhando? Às vezes a simplicidade de ouvir a direção do Espírito Santo e ir lá e fazer, funciona mais do que o marketing dentro da igreja, aquela estratégia mirabolante para atrair povo, que muitas vezes não funciona. Os dois apóstolos mais enfatizados em Atos, Pedro e Paulo, é deles que nós vamos falar agora. No Evangelho Reunido, ali na página 224, o pastor João Ribe Palharim explica o seguinte: ore somente ao Pai em nome de Jesus. Jesus disse assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos-lo conceda. Pedro pregava, Atos 4:12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E Paulo escreveu para Timóteo 2:5 e 6, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. O que eu estou querendo mostrar aqui? Se você ler o que Jesus pregou, o que Pedro pregou e o que Paulo pregou, você vai perceber que os três estão pregando uma mensagem que está alinhada. Pedro não saiu pregando uma mensagem diferente da de Jesus. Paulo não saiu pregando uma mensagem diferente da de Jesus. Eles mantiveram a linha de pregação do mestre. Então esta é a característica que você tem que observar no pregador. Tome cuidado com esse pregador que você está conhecendo no YouTube, com esse pregador que você está conhecendo aí no teu bairro, que está cheio de novidades. Ele falta aparecer com um livro novo escrito na Bíblia dele. Todo dia é uma novidade, novidade, novidade. Escuta, a palavra de Deus se renova a cada manhã. Eu posso pregar a mesma mensagem 1 milhão de vezes. E nessa mesma mensagem, desse mesmo texto da palavra de Deus, o Espírito Santo trazer um entendimento novo a cada pessoa. Mas eu não posso fugir da pregação que Jesus fez. Então essa aí é a característica número 1 de um pregador, manter a linha de pregação do Senhor. Simão Pedro, também chamado de Cefas, ou Simão Barjonas, trabalhava como pescador na região da Galileia. Ele e seu irmão André foram os 2 primeiros discípulos a serem chamados por Jesus para segui-lo. Vamos lá em Mateus capítulo 4, versículo 18. Eu sei que você, aluno do nível Master, já sabe que Pedro era pescador lá na Galileia, que ele era irmão de André. Você já sabe, mas eu quero ler com você. Mateus 4, verso 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes,
seguiram-no. Esse homem, sem dúvida, é a figura mais intrigante nos evangelhos, lógico que depois de Jesus. Pedro teve momentos e ensinamentos únicos com Jesus, nos 3 anos que o seguiu. Porém, nos lembramos facilmente apenas daquilo que o marcou negativamente. É uma injustiça nossa. É uma injustiça nossa. Um dia uma professora escreveu na tabuada assim, escreveu lá, 9 vezes 1, 9, 9 vezes 2, 18, 9 vezes 3, 21, 9 vezes 4, 9 vezes 5, 9 vezes 6, 9 vezes 7, 9 vezes 8, 9 vezes 10. Quando ela escreveu a última linha da tabuada, de propósito ela escreveu o resultado errado. O que a sala fez? Todo mundo começou a rir da cara da professora e começou a escarnecer dela, dizendo: a professora errou, a professora é burra, a professora não sabe. A professora sabia o resultado. Ela escreveu errado de propósito. E ela esperava exatamente aquela reação. Quando toda a sala estava rindo dela, ela pediu a atenção de todos e disse assim: sala, observem uma coisa. Eu acertei 9 vezes, errei apenas uma. Ninguém me deu parabéns pelas 9 vezes que eu acertei, mas todos vocês estão rindo e escarnecendo de apenas uma que eu errei. A vida muitas vezes é assim. Aquilo que você acerta, ninguém bate palma. Aquilo que você faz de bom, ninguém elogia. As pessoas, quando se lembram de mim, de você, muitas vezes procuram um momento de fraqueza. Tantas vezes que o pastor pregou mensagens maravilhosas, mas um dia em que ele não pregou, porque não estava se sentindo bem, é aquele dia ali que muita gente vai lembrar: eu fui na igreja e o pastor não pregou, não tem mensagem, não tem unção, não tem vida com Deus, não ora, não jejua, não lê a Bíblia. É isso que dá. Você acredita? Tem muitas pessoas que são assim, ignoram os acertos e focam nos erros. Quando você se lembrar de Pedro, para de dizer: o Pedro que negou Jesus 3 vezes. Pare de dizer isso. E diga: o Pedro que andou sobre as águas. Sei. O Pedro, aquele Pedro que andou com Jesus, que viu Jesus transfigurado, sei quem é. Aquele Pedro que orou com Jesus lá no Getsemane. Aquele Pedro. Foca nas coisas boas. Olha aqui, Mateus 14, 28 ao 31 diz que foi Pedro que andou sobre as águas. Mateus 16, 15 diz que foi Pedro que afirmou que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 18 diz que foi Pedro quem sem medo questionou Jesus sobre o perdão. João 13, 6 diz que antes da última ceia Jesus lavou os pés aos discípulos e foi Pedro que achou que ele não deveria fazer isso, porque esse era um dever reservado aos escravos não judeus. Mas depois pediu que Jesus lavasse não só os seus pés, mas também sua mão e sua cabeça. Foi Pedro, em Mateus 26, 31, que disse que morreria por Jesus. E foi Pedro, em João 18, que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote para defender o mestre. Então, quando você for falar de Pedro, não fala só mal não, tá? Fale bem, fale das coisas boas. Em Atos, Pedro tornou-se um grande líder da igreja, pregou para multidões, realizou milagres, aprendeu a confiar em Deus e a depender inteiramente do poder que emana do Senhor Jesus Cristo, que afirmou, Jesus disse, João 15, 5, sem mim nada podereis fazer. Aqui, ó. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Tendo Pedro alcançado grande êxito em seu trabalho, algumas pessoas começaram a olhar para ele e não para Jesus como fonte de sua fé. Cornélio até quis adorá-lo. Se você for lá em Atos 10, 25, você vai ver o Cornélio querendo adorar o Pedro. Mas ele não o permitiu, tributando toda a honra e glória a Jesus Cristo. Aí você vê que Pedro realmente manteve a essência. Porque, infelizmente, há pessoas que deixam o orgulho subir. Eu já ministrei aqui, há um podcast no meu canal, eu quero que depois você acesse,
vai aí no meu canal, na playlist podcasts, e procure pelo podcast Erros que um pastor não pode cometer. Olha, uma reflexão poderosa. E infelizmente eu estou abordando ali coisas que derrubam líderes. E uma das coisas que derrubam líderes é a soberba. Achar que a coisa só funciona quando eu estou. Se eu não tiver, nada vai para frente, tudo depende de mim. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Pedro não se deixou levar pela soberba. Ele deu honra e glória ao Senhor Jesus. Vamos ler isso aqui. Isso é forte, isso aqui é digno de ser lido. Atos capítulo 10. Versículo 25 e 26. E aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Então Pedro imediatamente recusou aquela adoração. Foi uma grande prova que Pedro enfrentou, porém teve humildade e equilíbrio, motivando as pessoas a olharem para o Senhor Jesus como única e verdadeira fonte de poder. Foi Pedro quem presenciou os primeiros gentios a serem batizados pelo Espírito, apesar de ser conhecido como apóstolo da circuncisão, como também foi através dele que a primeira grande multidão de almas, quase 3.000 homens, se rendeu a Jesus. Esse relato incrível está aqui em Atos 2,41, justificando as palavras de Jesus, que quando entregou em suas mãos a chave do reino dos céus. Quando eu leio Pedro pregando e 3.000 almas se rendendo, eu só consigo lembrar daquela frase: Simão, de agora em diante serás pescador de homens. Como é que o Pedro pescava quando ele trabalhava lá no Mar da Galileia? Jogando a rede de arrasto. E com aquela rede de arrasto ele pegava cardumes inteiros. Agora Pedro está jogando a rede do Evangelho. E a rede do Evangelho apanha toda a qualidade de peixe também. Peixe bom, peixe ruim, peixe de todo tipo, peixe grande, peixe pequeno, gente de todo tipo é salvo pela pregação do Evangelho. Sem dúvidas, Pedro foi transformado em um verdadeiro pescador de homens. Sua ousadia e perseverança o fizeram realizar muitos feitos no início da igreja e a gerar muitos frutos. Entre eles está um dos maiores colaboradores para a pregação, a propagação do Evangelho, Saulo de Tarso. Paulo, antes conhecido como Saulo de Tarso, era um judeu que havia nascido em Tarso, na Cilícia, porém que foi criado em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, o maior rabino daquela época, o maior estudioso daquela época. Era fariseu e reconhecido mestre e doutor na lei. Nos relatos a seu respeito, a partir de Atos 13, podemos perceber o seu grau de instrução e conhecimento em cada situação extrema. Paulo usa de sabedoria quando muda o foco da discussão entre fariseus e saduceus, requer seus direitos quando é açoitado e amedronta as autoridades romanas. Seu chamado a apregoar o Evangelho é concretizado quando foi separado pelo Espírito Santo, juntamente com Barnabé, para uma obra que o Senhor o chamou. Então, quem questiona a autoridade apostólica de Paulo, porque diz: eu não aceito Paulo como apóstolo, porque Paulo não andou com Jesus. Eu quero que você leia Atos 13, verso 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E aí, você não aceita o que o Espírito Santo decide? Paulo não andou com Jesus, mas muita gente não andou com Jesus, mas o Espírito Santo levantou. Uma vez que Jesus não está mais na terra, quem é a divindade que está na terra agora? É o Espírito Santo. Como é que você não aceita o que o Espírito Santo diz? Se foi o Espírito Santo que separou Paulo e Barnabé para a obra apostólica, então Paulo e Barnabé têm sim autoridade apostólica. A partir dali ele ficou conhecido por suas incansáveis viagens, seu cuidado com as igrejas em cada cidade, confirmando-as na fé e fortalecendo-as com suas palavras, e por seu trabalho com os gentios, dando ênfase à salvação por meio da graça. Para Paulo, ele não vivia mais, mas era Cristo quem vivia nele. Coisa linda isso aqui. Vamos ler Gálatas capítulo 2.
Tem muita gente que está fazendo a obra, mas não quer viver por Jesus. Quer só os bônus e não o ônus. Querem só as bênçãos, só as benesses e não quer as lutas, as tribulações. Paulo não negava nada. Aqui em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Percebeu? Paulo falou: eu não faço mais caso da minha vida. A minha vida agora se resume a fazer a vontade do Pai. Devemos lembrar que esses apóstolos foram reconhecidos por seus feitos, por seus atos. Primeiramente pelo fato de existirem escritos que dão testemunho da sua existência. Mas devemos considerar que a igreja cresceu não somente pela ação deles, mas também de muitos outros discípulos, o qual não conhecemos o nome ou a história. Então não vamos ser injustos aqui e dizer que foi só Paulo, que foi só Pedro, que foi só o Barnabé. Teve muita gente de Deus usada ali também. Atos 21, verso 5 diz, olha: e havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, plural, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, e postos de joelho na praia, oramos. Dá para perceber aqui que Paulo tem um grupo de pessoas com ele fazendo a obra. Infelizmente, nós temos o costume de lembrar só dos mais influentes e esquecer os desconhecidos. Mas Deus não se esquece de ninguém, viu? E quando chegar ao tribunal de Cristo, ele vai galardoar a todos, aos famosos e aos anônimos. Hoje no Brasil, se a gente falar de pastor, alguém vai encher a mão com 10 nomes. Tem ciclano, beltrano, fulano, ciclano, beltrano, fulano, ciclano, beltrano. Esses aí o Brasil conhece. Mas há milhares de pastores que estão pastoreando no anonimato. Que só quem conhece é a igreja dele, é a família dele, é o bairro onde ele está. Muita gente nunca vai ouvir falar dele, mas ele está lá, fazendo a obra, colaborando com o crescimento do reino de Deus e igualmente vai ser galardoado. Mas que com toda certeza renunciaram suas vidas por amor de Cristo, assim como Paulo também fez. Portanto, dos exemplos de vida desses homens, chegamos à conclusão de que para servir a Jesus é preciso uma entrega total. Pregar o evangelho é uma entrega de amor, uma convicção de fé, dar sem receber, plantar a semente no coração de quem ouve, na esperança de que ela venha dar frutos para a honra e glória do Pai. Eu fico por aqui nessa aula de hoje, espero que você tenha aprendido. Gostaria bastante que você lesse todas as referências que nós colocamos aqui. Não há tempo para ler todas aqui na aula, mas espero que você aí no seu ambiente de estudos mergulhe de cabeça neste estudo sobre os apóstolos Pedro e Paulo e também sobre os demais. Se você já é um pregador do telhado, muito obrigado. Você está ajudando muito a obra de Deus. Se ainda não é, torne-se hoje um dos pregadores do telhado. Mande um Pix para essa chave que está na sua tela. É o CNPJ da Paz e Vida. Mande o comprovante para esse WhatsApp que está aparecendo aí e eu vou orar por você e como forma de gratidão vou lhe enviar um livro do pastor João Ribe Palharim no formato e-book aí no seu WhatsApp para você aprender com a leitura desse livro. Muito obrigado desde já, que Deus abençoe a tua vida. Até a próxima aula. Tchau, tchau.